Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre mover, rotacionar e as cópias e matrizes que a gente consegue fazer com eles. Então vai ser uma aula bem avançada sobre mover, rotacionar, copiar, carimbo, então várias ferramentas ali, mas todas acionando da mesma forma, através da ferramenta de mover e rotação, tá? Que tem várias variações delas e você vai entender nesse vídeo aqui. E aqui eu estou no arquivo do zero, então um arquivo que a gente já viu como abrir, né, um arquivo de template padrão em metros. E para começar mostrando para vocês, eu vou fazer um retângulo, tá? Um retângulo eu vou colocar aqui 5, ponto e vírgula, 5 e Enter, tá? Para fazer aqui um quadrado, na verdade, né, de 5 por 5, que nem a gente tinha visto nas aulas anteriores, né? E com a ferramenta de empurrar e puxar, eu vou trazer aqui 5 também. Então vou fazer um cubo, tá? Um cubo bem grandão aqui para a gente começar a visualizar. Bom, então eu vou começar mostrando a ferramenta de mover, tá? Mas antes da gente começar a mover alguma coisa, é legal a gente agrupar, lembra por quê? Porque se eu der uma seleção, por exemplo, nessa face aqui, e vim com a ferramenta de mover, que é essa daqui, ou a tecla M do meu teclado, quando eu mover, ele vai mover a face e vai dar totalmente ruim, porque isso aqui não é um grupo, lembra que a gente combinou? Então, 3 cliques aqui para selecionar tudo, botão direito, criar um grupo. Agora sim, a gente está pronto para ver a ferramenta, tá? Como que funciona? Começando com o mover. O mover é esse carinha aqui, essa cruzinha, eu posso apertar o M do meu teclado para ativar também. E eu vou clicar nele e quando eu clicar ele vai liberar para eu achar pontos no meu modelo, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou nesse pontinho aqui, dar um clique. Dei um clique, soltei, não fiquei segurando, tá? E você vai ver que minha forma já vai estar sendo movida, né? A partir desse primeiro ponto que eu dei. Então eu vou trazer isso, por exemplo, até aqui, até o pé desse carinha aqui, ó. Cliquei. Prontinho, a gente trouxe até o pé dele. Tá vendo? Aquele ponto tá aqui no pé dele agora. Então, a lógica do mover é essa. Eu levo um ponto, então eu escolho, por exemplo, esse ponto aqui. E eu vou levar até aqui. Então, dou um clique aqui, ele cria ali para mim, tá? Vou dar um Ctrl Z para voltar. E aqui a lógica do mover também é parecida com tudo que a gente já viu. Então, se eu quiser mover ele e travar em um eixo, então fixar ou no eixo vermelho, ou no eixo verde, ou no eixo azul, eu uso as setinhas do meu teclado, para direita, para vermelho, esquerda, para verde e para cima aqui o azul, tá? Então, eu quero no eixo verde 5 metros. Eu vou vir aqui, eixo verde, travei com a esquerda da minha setinha, né, do teclado, 5, Enter, prontinho, eu movi 5 metros ali. Travados no eixo verde, tá? Então também funciona digitar medidas a partir daí. E essa é a ferramenta de mover, uma simples mover. E o rotacionar, ele segue uma lógica parecida, mas ele é um pouquinho mais teórico, vamos chamar assim. Ele vai estar aqui, ó, rotar, tá? Ou aqui no teclado ele é o Q, tá? Ele não é o R, R retângulo, Q é o rotacionar, tá? Ou aqui, esse carinha aqui de rotação. E qual que é a lógica, né? Ele vai liberar essa circunferência aqui pra gente, né? E conforme a gente passa, você vai ver que ela vai alinhar ao ponto, ó, ficando azul, verde e vermelho. E basicamente essas cores é porque ela está perpendicular ao eixo que está mostrando. Então se ela estiver vermelha, ela está perpendicular ao eixo vermelho. Se ela estiver verde, ela está perpendicular ao eixo verde. E se ela estiver azul, ao eixo azul. E Gabriel, por que isso é importante, né? Porque isso daqui vai ditar o lado que ele vai rotacionar. Vamos ver um pouquinho na prática? Se eu estiver no eixo verde aqui, ó, e clicar, vou clicar bem no centro, ó. Cliquei. Você vai ver que ele vai travar, ó, então agora ele não muda mais o eixo, porque já escolhi o primeiro ponto de referência, tá? Esse primeiro ponto de referência, o que ele vai me dar? A origem da rotação, então é o centro, a origem da rotação, e o eixo, né, que ele vai estar rotacionando, então perpendicular ao eixo verde, tá? Vou dar um segundo clique, então eu vou clicar, por exemplo, aqui em cima, ó, como referência, ó. E aí, aonde eu trazer, ele vai rotacionar, tá vendo? Então ele vai começar a fazer
a rotação. E eu posso digitar também, tá? Se eu colocar, por exemplo, 30, ele vai rotacionar 30 graus no eixo verde aqui em perpendicular. Então, parece muito teórico, tá, gente? Mas não é, vocês vão ver que é bem facinho. Basicamente, travou o eixo, deu o primeiro clique, segundo clique, e você escolhe para onde que vai, tá? Então, você pode ou dar os cliques para definir, ou digitar, que nem eu fiz ali no 30%, 30 graus, perdão. Então, você vai definir isso e vai definir bem tranquilamente, tá? Então, um clique, dois cliques e rotaciona. Então, na prática, você só vai ter que pegar o jeito dos eixos ali, mas nada demais, tá? E como que você trava o eixo, né? É bem simples. Antes de você dar o primeiro clique, você usa a setinha do teclado. Como assim? Vamos supor que eu quero usar esse meio aqui, mas eu quero rotacionar perpendicular ao eixo azul. Então, não quero o eixo verde que nem está na face. Se você clicar para cima, ele vai travar no eixo azul, ó. Então pode ver que ficou azul. Então agora eu posso pegar e rotacionar isso daqui para onde eu quiser, em perpendicular ao eixo azul, que é o mais usual. Vocês vão ver que isso daqui de travar no eixo azul com a setinha para cima e rotacionar, vocês vão usar bastante no SketchUp, tá? Então é uma coisinha legal para saber. É um pouco teórica para esse começo, eu sei, mas vale a pena, tá? Já saber desde agora como travar esse eixinho da rotação. Bom, então a primeira parte da aula vocês já viram, que são as ferramentas de mover, rotacionar puras, vamos chamar assim, cruas, no simples mover e no simples rotacionar, tá? Agora a gente vai ver algumas variações dela para criar matrizes, para criar cópias, né? Que a gente não falou até aqui, vamos abordar agora. Para fazer uma cópia, por exemplo, você consegue usar a ferramenta de mover ou rotacionar, a gente vai ver que é a mesma lógica, né? Porém, a gente vai digitar Ctrl, dá uma vez o Ctrl do seu teclado, vocês vão ver que vai aparecer um maisinho em cima da minha cruzinha. Esse maisinho significa o quê? Que ao invés de eu estar movendo, eu vou estar copiando. Então eu vou apertar o Ctrl para desativar, para vocês verem a diferença. Ó. Eu estou movendo, agora eu estou copiando, tá? Tem uma diferença clara aqui, né? Um eu movo, outro eu copio. Então, um clique no Ctrl, ele ativa o copiar. E aí eu posso fazer, né? Então, por exemplo, se eu digitar 6, eu copiei um cubo a 6 metros, tá? Bem legal, né? Agora, a gente vai ver a lógica de matrizes, tá? Que é bem parecida com copiar, na verdade. É só um símbolo ali que você vai colocar mais e vai estar feito. Que é o quê? Você copia, né? Então, Ctrl para copiar. Digita uma distância, então vamos supor que eu vou digitar aqui 8. Enter. E agora, sem clicar em nada, sem clicar em outro comando, nem nada do tipo, eu vou colocar o asterístico, né, que é o vezes, eu vou colocar 10, por exemplo. Dá um Enter. Ele vai multiplicar esses itens 10 vezes, tá? Então, ele vai fazer com que a gente tenha 10 cópias disso daqui. Mesma lógica se eu quiser fazer para o outro lado. Então, eu movo, copiar com Ctrl, vou colocar aqui 8 vezes 10, Enter. Então ele vai fazer uma cópia de 10 ali para lá, tá? Então isso é bem prático, né? Movi, copiei, multipliquei, tá? Simples assim, a gente trabalha com matrizes. E tem outro tipo de matrizes também, que é bem importante de saber, que é o que? Basicamente a gente vai fazer aqui uma cópia, mas ao invés de eu multiplicar uma distância, eu vou dividir essa distância, tá? E como que eu faço isso, né? É bem tranquilo, na verdade. Eu vou colocar aqui 60 metros para cima, né? Então eu fiz a distância final, tá vendo? E eu vou colocar barra 8, por exemplo, e dar um Enter. E ele vai automaticamente dividir esse espaço igualmente em 8 vezes. Então, que nem eu comentei, uma matriz aqui, embora sejam conceitos, né, mais técnicos de multiplicar, dividir, é bem facinho na verdade. Você vai copiar, dar um multiplicar ou dividir e dar a quantidade de vezes que você quer multiplicar ou dividir esses itens, e o resto do trabalho o SketchUp vai fazer por você. Então é ele que vai colocar essas medidas, né? E por que eu comentei dos arcos, tá? Do círculo, perdão. Porque com o círculo vai ser a mesma lógica. Vamos supor, se eu colocar aqui uma cópia
dessa caixa aqui e eu vim com a ferramenta de rotação, eu posso rotacionar ela ao longo desse círculo. Como que eu faço isso? Basicamente eu vou achar o centro, ó, se eu vim aqui no arco ele me mostra o centro, tá vendo ali, ó? Então eu vou vir aqui nesse centro, vou clicar aqui nessa bordinha e aqui, ó, pode ver que meu Ctrl não tá para copiar, minha rotação não tá com Ctrl, na verdade, né? Então se eu clicar no Ctrl ele fica com maisinho, igualzinho a gente fez nos outros cubos. Eu vou rotacionar até aqui, por exemplo. E nessa rotação, se eu colocar, por exemplo, dividir por 8, ele vai dividir esse cubo rotacionando 8 vezes. Se eu dividir por 9, 9 vezes. Se eu dividir por 10, 10 vezes. E note que aqui, para alterar, eu estou apenas digitando, né? Dividir e o número. Dividir e o número. Então, ele vai se ajustando, tá? Então, é fácil, né? Prático fazer isso. Então, essa daqui é a ferramenta de Array. Tá? Então, é bem simples e prático. E no caso do mover em específico, a gente tem um detalhezinho a mais, tá? Nas versões mais recentes do SketchUp, que é o que? A ferramenta de carimbo, que é o que? Se eu der 2 cliques rápidos no meu Ctrl, então um clique, copiar. 2 cliques rápidos, ele vai ficar com carimbinho. Esse carimbinho, o que que é? Eu consigo sair copiando, ó, livremente esse item sem precisar ficar ativando a ferramenta de cópia várias vezes, tá? Então olha a diferença, né? Se eu tiver uma cópia, eu faço um comando e ele sai do meu comando de cópia. Agora eu estou movendo. Se eu ativar o carimbo, eu saio carimbando tudo, ó. Então eu posso carimbar quantas vezes eu quiser. E eu só saio do comando quando eu aperto o espaço. Então bem legal, né? E bem tranquilo de fazer também. Então, só para revisar tudo, para ficar bem fixado aí para vocês, mover, a gente consegue mover. Se eu apertar o Ctrl uma vez, copiar. O copiar consigo multiplicar e dividir distâncias, então fazer arrays a partir daí. E 2 vezes o Ctrl eu consigo carimbar, então fazer várias cópias seguidas a partir de um elemento. Tá? E o rotacionar, a mesma lógica, né? Eu rotaciono, coloco um ponto de origem e um ponto de destino e rotaciono. Cuidado com os eixos, né, na hora de rotacionar. E se eu tiver uma vez o Ctrl, eu copio rotacionando, tá? Também vou ter essa opção. Bom, e por esse vídeo é isso. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com quem precisa. Muito obrigado e até uma próxima.